Salve! É com grande satisfação que Andréa Macedo, Cláudio Fernandes, João Aguiar, Miriam Ávila, Natália Carpe e Sandra Macedo, acadêmicos da disciplina de Patrimônio Cultural, ministrada pelo professor Cláudio Carli, das faculdades de Antropologia e Arqueologia do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas. Vamos receber nesse podcast o babalorixá e também acadêmico em licenciatura em História, Eliezer Ribeiro, em que explanará sobre o patrimônio material e imaterial da religião de origem africana, a Ubanda. Como tópicos principais, vamos abordar a origem, cultura, suas crenças, intolerância e futuro da religião. Pelotas, fevereiro de 2024. E o meu pai não aceitava e tudo mais. E a minha mãe era praticante antigamente, antes de casar com meu pai, quando era mais novo. Quando casou com ele, depois parou e, né, nunca mais se ouviu falar. Tanto que eu fiquei sabendo depois que eu ingressei, né? E aí eu deixei atingir a maioridade para que eu pudesse assumir o devido compromisso. Porque enquanto tu não tem, né, o apoio dos teus pais, isso se torna inviável, né? Mas eu conheci através de amigos. E aí depois, né, comecei a me inserir, né? E aí normalmente quando tu tem interesse, né, tu vai até uma casa de religião. Nesse caso já eram pessoas que eu conhecia. E normalmente tu tem que ter uma certa confiança primeiro, pessoalmente, né, para que tu consiga, digamos, entregar a tua fé nas mãos de uma pessoa que vai te instruir, entendeu? Que vai te ensinar aquilo que ela sabe, né? Porque tanto a prática da Umbanda quanto a prática do Batuque, ela vem através da oralidade. Não tem nada, digamos, documentado, entendeu? Então tu tem que ter um certo grau de confiança naquilo que aquela pessoa está te ensinando, entendeu? E as pessoas que, no caso, são escolhidas, né? Muitas vezes tu não entra almejando ser um cacique de Umbanda, tu não entra almejando chegar num poço de babalorixá. Muitas vezes, no decorrer do caminho, né, é que aquilo se impõe a ti. E muitas vezes tu, sabe, são caminhos muito misteriosos, né, que acho que só a fé explica de como é que tu chega até aquele determinado momento, sabe? E às vezes tem pessoas que acabam procurando por dificuldades na vida pessoal, na vida amorosa, na vida financeira, na vida profissional. Às vezes, muitas vezes, pessoas com problemas de saúde, sabe? Acabam procurando vários tipos de terapias, né? Médico, terapias holísticas, né? Cirurgias astrais, às vezes passes em centros espíritas, né? Práticas de reiki. E tem a prática do passe, né? Que é feita pelos médiums incorporados das entidades, né? As entidades que vêm com o objetivo em terra de ajudar as outras pessoas. É uma espécie de resgate espiritual, né? A Umbanda, ela é uma prática que nasceu no Brasil, tá? Ela mistura algumas culturas, né? A cultura afro, né? Dada pelos escravos, né, que no caso dentro da Umbanda é a manifestação dos pretos e pretas velhas, né? Tem algumas práticas orientais, como as práticas dos ciganos, né, que eram povos nômades. Tem as práticas indígenas, né, que são os caboclos, né, os conhecimentos dos pajés, os curadores, os caçadores, né, as práticas de cura através das ervas, né? Então tudo isso, métodos de estudo, de pesquisa que se usa, ainda são modelos vindos de fora, entendesse? A prática de valorizar o que é nosso, a prática de valorizar, vamos supor, isso, né? A importância política, tá, das ações de resistência dos movimentos negros, o quanto isso foi importante, entendesse? E hoje ainda permanece. Tá? O negro, ele consegue, o negro afrodescendente, ele consegue, digamos, tudo que ele almeja, que ele precisa, o que ele sonha, através de muita luta. Entendesse? Sempre os atos de resistência. Isso é histórico. Isso é histórico, é cultural. Entendesse? E não deveria.
Tá? Porque hoje em dia existe leis de direitos humanos que garantem, entendesse? Igualdade entre os homens e mulheres, independente do seu credo, do seu culto, da sua cor, da sua, né, do que for, da sua cultura. Não vou dizer de raça, porque o conceito de raça não existe. Sim. Ele não existe, isso é comprovado cientificamente de que ele não existe. Ele foi um conceito criado, né, por pessoas que queriam se impor por dominação aos outros que eles consideravam, entre aspas, inferiores. Entendeu? E a gente viu diversos processos históricos aí muito violentos, como o nazismo, como o fascismo, que tudo era montado em cima da racialização, entendeu? Das purezas de raça, porque, entendeu? E a gente vê que a gente começou o assunto falando de cunho religioso, a gente já falou sobre política, sobre o social, sobre lei, sobre, entendesse? Então, é uma conversa que dá pra se... Sim, é abrangente, né? Exato. É uma coisa assim que... por exemplo, a Umbanda tem outras linhas, tem outros... Ou é só um caminho? Como é que funciona? Não, em outros estados tem alguma outra diferenciação? Tem diferenciação, sim. Né? Tá? Por exemplo, aqui no sul é muito comum tu ver o culto, né? Que eu mencionei. Os caboclos, os pretos velhos, os ciganos, né? Os herês, que são os espíritos de crianças, né? Tem, por exemplo, pro lado do Nordeste, por exemplo, os boiadeiros, né? Os herês são fantásticos. É incrível. Minha filha namora tem os boiadeiros, deixa eu ver o que mais. Eu conheço outros. Tem o culto de Jurema, que se chama, tá? Eu não vou é abrangente. Comparar, mas é mais ou menos parecido com o culto de caboclos aqui. É muito diferente, mas só para dar uma proximidade, para conseguir imaginar. Existem diversos tipos de manifestações culturais e religiosas. Aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei se Pelotas está colocada entre a cidade que mais tem esse adepto religioso, né? Certo. Eu não sei se Pelotas, eu não sei se Santa Maria também. Eu ouvi falar. Eu vou te dizer que assim, esses números são mais altos em cidades portuárias, se tu te der portuárias. Pelotas, Rio Grande, por quê? Eram lugares aonde o que acontecia? O tráfico negreiro, ele era feito, não existiam ainda ferrovias, não existiam estradas, então, né, digamos, essa face a face, né, do continente americano, da América do Sul, a gente falando, nesse caso, e da África, tá? Eles eram, a única coisa que ligava e que separava eles é o Oceano Atlântico. Quando a gente estuda essa parte, né, da diáspora, que se chama. É o caminho marítimo. Então, né? É o caminho marítimo. Então, essas cidades portuárias, o litoral todo do Brasil, foi por onde desembarcou, entendesse? A mão de obra escrava e foi se espalhando em direção. Sim. Rio de Janeiro, litoral catarinense. E com isso eles trouxeram... E lá pra cima. Trouxeram a religião. Exatamente. Mesmo oprimidos, reprimidos, coisificados. Entendesse? Desumanizados, eles acharam por meio de resistência, entendesse? Uma forma de conseguir cultuar e conseguir se sentir, talvez, né, um pouco em casa, entendesse? Uma forma de se sentir mais familiarizado, acolhido, entendesse? Porque o processo era extremamente violento, a gente sabe, né? Claro. E que não há muito, e que há desconhecimento, né? Ah, sim. Porque o Brasil... Sim. Mas isso por conta do apagamento. O apagamento, entendeu? Né? O apagamento da cultura. Justamente pelo fato de desumanizar, de coisificar o outro, tu desconsidera qualquer tipo de bagagem que ele possa trazer. Entendeu? Então tu simplesmente apaga. Imagina eu chegar aqui e simplesmente apagar tudo que o Cláudio sabe. Todas as tuas práticas, todo o teu conhecimento. Entendeu? Simplesmente passar uma borracha, te zerar e eu simplesmente te lapidar como uma pedra, como eu quero. Entendesse? É um processo extremamente doloroso. Tá? Então, é que nem o processo de desconstrução. Desconstruir é um processo extremamente doloroso, de todas as formas. Entendesse? Talvez mais doloroso do que construir do zero.
dominação. Exato. Que nunca foi feito por sabe, por um processo de, vem por convencimento. Não, sempre foi um processo feito, acometido à força. Entendesse? Eliezer, eu vou fazer outra pergunta para ti. Assim, e o que tu vê do futuro? A religião, o que tu vê mais adiante, assim, nos próximos anos e tal? O que tu tá enxergando, assim, qual é o horizonte que tu tá Vou te dizer almejando? que, apesar de né, todos esses atos de intolerância, todas essas barreiras, dificuldades que, né, a gente já mencionou, eu acredito que a facilidade de comunicação, sabe, hoje em dia, né, com a internet, com as redes sociais, né, eu acho que isso tudo facilita, tá, o levar o conhecimento, né, o conhecer a tradição, a cultura do outro. Se tu te der por conta, hoje, a visibilidade do povo negro, da cultura negra, da religião negra, Sim. ela tem uma visibilidade muito maior, entendesse? Jamais Hoje pode é mudar. institucionalizado, entendesse? Essas práticas, e ela faz parte, justamente, né, da história, né, do patrimônio, né, do Brasil, do patrimônio brasileiro, entendesse? A cultura, né, a história, as práticas, entendesse? E ela faz parte, a culinária. Então, tem muita coisa que está inserido muitas vezes no nosso dia a dia e a gente não se dá por conta da onde vem essa herança. Tu simplesmente pratica porque tá ali, entendesse? Mas ela faz simplesmente parte. o nosso Brasil é um patrimônio, né, imaterial. Ele Sim, total, é inteiro, íntegro. é uma mistura, é uma miscigenação bastante Íntegro, grande, entendesse? De culturas. Mas voltado para a cultura negra, né? Eu acredito que hoje, com essa facilidade de comunicação, eu acredito que hoje tem uma visibilidade um pouco maior, entendesse? E eu acredito que se permanecer, né, as populações negras e afrodescendentes permanecerem nesse processo de luta, sabe? Eu acredito que pode. Eu sou muito positivo, sabe? Eu acredito que da maneira certa, sabe? É possível o diálogo, é cada vez mais possível, sabe? O diálogo, a gente vê hoje em dia muitas lideranças, muita representatividade, né? Nós temos pessoas, a gente sabe, de dentro, formados, né? Pessoa de dentro da universidade, lá no parlamento, entendesse? Então, a gente tem representação negra, a gente tem representação afro, entendesse? Indígena. Então, ainda é uma parcela muito pequena. Mas tendo em vista todo o processo histórico, eu acredito que mesmo pequeno ainda é um avanço. Entendesse? E acredito que uma fenda para a esperança de que mais pessoas se encorajem, entendesse? E tomem o mesmo caminho e entendam o quanto isso é importante. O interessante é que a pessoa entenda Claro. qual é o objetivo principal, né? Sem de tudo dúvida. isso, né? Bom, eu acho que Uma diversificação imensa de cultura.